Olá, meu povo, vamos chegando, muito boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria poder estar aqui nessa noite mais uma vez para mais uma live. Fala para mim de qual lugar do país você é e se você está assistindo essa retransmissão da live, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 24, é isso? Quarta-feira, dia 24, essa semana tá indo, hein? Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante: preocupação crônica, um hábito mental tóxico e muito perigoso. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos e também bem-vindas para a live Preocupação crônica, um hábito mental tóxico e perigoso. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas a vencerem os seus traumas emocionais, pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives de aquecimento para o Seminário do Poço ao Topo, que acontecerá dia 2 agora de julho. E nesse seminário eu vou ensinar um passo a passo que me ajudou, a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. E aí, hoje foi disparado um e-mail para sua caixa de entrada aí, não sei se você já conferiu, mas já foi o link da sala onde vai ter o seminário. Se você não viu no seu e-mail que você se inscreveu, dá uma olhadinha na lixeira, no spam, vê se não caiu lá, né? Mas participe, entre. E se você não está no canal do Telegram, você está perdendo também, porque eu estou fazendo uma série também no canal do Telegram, dica curta aí sobre saúde emocional e da mente, né? Então participe do grupo, do canal do Telegram também, que vai fazer diferença para você. O pessoal que estava no Telegram, além de receber o e-mail, também recebeu no Telegram a mensagem dizendo que o e-mail foi encaminhado. E muita gente já entrou e já garantiu lugar na vaga nessa sala, que nós vamos ter um grupo especial que foi formado exatamente para isso. E já tem um desafio te esperando lá. Então entra no desafio, porque o desafio vai valer a pena. Eu não vou dar um spoiler aqui agora, mas entra lá na página e você vai ver qual é o desafio que eu estou propondo para você. E tem um brinde lá, um presente especial. Tem muita gente que está aqui já assistindo que já entrou, né? Então dá uma olhada lá. Pessoal, eu estou preparando com muito carinho o dia 2 de julho. Esse seminário vai ser um seminário incrível, vai ser um seminário muito especial. Então faça planos de não faltar. Já marca no seu calendário, é dia 2 de julho, é quinta-feira que vem. Tá chegando, né? Chegando o grande dia do Seminário do Poço ao Topo. E nesse seminário eu vou dar esse passo a passo, mas também vou dar uma aula. E essa aula é o jeito errado de você lidar com trauma emocional. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que a nossa mente, ela é uma máquina incrível, uma máquina maravilhosa, mas ela foi estragada pela vida, estragada pelas coisas que a gente levou paulado uma vida inteira aí, uma programação terrível que a gente recebeu desde que a gente era um bebezinho ou um projeto de gente que formou o ser que você é hoje. E consequentemente você passa por lutas, você passa por traumas, por bloqueios emocionais, ansiedade, depressão e uma grande quantidade de doenças psicossomáticas, né? E as doenças conhecidas da mente. 40 a 60 mil pensamentos diários nós temos, alguns estudos dizem que até mais do que isso, e dentro dos 40 a 60 mil dizem que a maioria são pensamentos negativos, ou seja, pensamentos que levam a sentimentos, que levam a comportamentos e que acabam levando aí a doenças psicossomáticas. Então aí você percebe o como estragado a gente está, tá certo então, gente? E nessa série de lives eu estou falando sobre atalhos e obstáculos na jornada da sua superação dos seus problemas emocionais. E esse de hoje é um dos grandes obstáculos que existem para que você tenha saúde emocional. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os perigos da preocupação crônica para a sua saúde emocional. E o que é esse obstáculo, né? Esse obstáculo, ele é um perigo, como eu já disse, um perigo muito grande para a sua saúde emocional. E se você não tomar atenção nesse assunto que a gente vai tratar hoje, você vai ter sérios problemas.
E como eu sempre costumo dizer, se você não cuida das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. E a preocupação crônica, ela é perigosa e ela traz tremendos malefícios para a nossa saúde. Então, preste atenção no obstáculo de hoje que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, né? E eu queria te fazer uma pergunta logo no início dessa live, e a pergunta é a seguinte, olha só que pergunta interessante aqui agora. Você é um homem ou uma mulher que vive atormentado por constantes preocupações e pensamentos ansiosos? Pensa um pouquinho aí, você é uma pessoa que tem constantes preocupações e pensamentos ansiosos? Fala a verdade aí. Essas dicas que eu vou dar hoje aqui nessa live, elas vão poder acalmar a sua mente. Então, são técnicas que vão ajudar a acalmar a sua mente, uma mente que é preocupada, e essa mente preocupada e essas técnicas que você vai usar, elas têm um poder grande para que elas então aliviem a ansiedade que você pode estar sofrendo. Então, para você, meu amigo e minha amiga, que tem ansiedade, preste atenção a essa dica. E se você tem uma dificuldade e enfrenta a ansiedade, dá uma olhadinha na live que eu gravei de manhã. Na live que eu gravei de manhã hoje, um recado para o ansioso ou para a ansiosa. E eu dei algumas técnicas ali dentro para te ajudar aí a acalmar a ansiedade. Então dá uma olhada, se você não assistiu, é muito importante essa live aí, que tá aí já gravado aí, né? Tanto tá no IGTV do Instagram, como tá no YouTube, na playlist, como tá também no Facebook. Então, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha aí pra gente ver essa live vai ser muito importante. Aí vem uma pergunta, né? Quando que a preocupação ela é demais? Porque todo mundo acaba se preocupando um pouquinho na vida, não é verdade? Mas eu tô falando de preocupação crônica. E quando que a preocupação ela é demais? Preocupações de dúvidas e ansiedade são uma parte normal da nossa vida. Todos nós temos em algum determinado momento da nossa história. É natural se preocupar com a conta que você tem que pagar, você se preocupar aí com uma próxima entrevista de emprego, você se preocupar aí, sei lá, com o primeiro encontro. Mas a preocupação normal, quando ela se torna excessiva, quando ela começa a ser persistente, quando ela começa a ficar incontrolável, aí ela é um perigo. Você se preocupa todos os dias com e se, essa palavra, esse se, eu não gosto, sinceramente, gente, olha, não faz parte do meu vocabulário, não faz parte da minha vida essa palavra se, porque eu entendo que a palavra se, ela gera muita dúvida. Eu tenho tanta dificuldade com a palavra se, que às vezes até se alguém diz assim, se Deus quiser, que é uma expressão muito comum na vida das pessoas, né? As pessoas acabam dizendo se Deus quiser. E para mim mexe comigo porque eu sou uma pessoa que acredito em Deus, né? Se você não acredita, eu te respeito. Eu acredito que existe um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus muito forte, grandioso, misericordioso, eu acredito. E quando uma pessoa diz assim, se Deus quiser, para mim me dá um negócio ruim, rapaz, porque não existe limitação no poder de Deus. Então, às vezes a pessoa diz assim, se Deus quiser, eu vou na sua casa, se Deus, entende? Esse até é um exemplo mais simples, né? Mas se Deus quiser, o teu casamento será restaurado. Se Deus quiser, você será curada ou curado. Eu tenho problema com isso, porque Deus não é o autor da doença, ele não gosta disso, né? E aí quando diz assim, se Deus quiser você vai ser curado, parece que eu estou colocando a responsabilidade só nas costas dele, e se não der certo é porque ele não quis, então eu não gosto muito, entende? Ou meu casamento será restaurado se Deus quiser, essa expressão eu acho ela muito fora da casinha, sabe? Porque como que Deus não vai querer um casamento restaurado? Se ele é o autor da família, ele fez o primeiro casamento segundo o livro dos cristãos, aí é a Bíblia, né? Então, a preocupação quando ela é incontrolável, quando ela é excessiva, e quando você se preocupa todo dia com esse e se, e você acaba se preocupando também com os piores cenários, você não consegue tirar pensamentos ansiosos da cabeça, e isso acaba interferindo a tua rotina diária, aí você tem um problema de preocupação crônica. E preocupações constantes, que vêm junto com pensamentos negativos, e sempre esperando o pior, pode afetar a sua saúde emocional e também a sua saúde física.
e vai minar a sua força emocional, vai deixar você inquieto, vai deixar você nervoso ou nervosa, vai causar insônia, dores de cabeça, problemas no estômago, tensão muscular, sabe? Aquele tipo de tensão que dá, além de dificultar a concentração no seu trabalho e também nos estudos, ou seja, na escola. Então percebe como é algo terrível? Ela acaba minando a sua saúde emocional, ela começa a desgraçar a tua saúde emocional, causando essa lista de doenças que eu acabei de falar aqui. E você pode levar os seus sentimentos negativos, inclusive para as pessoas mais próximas a você. E automedicar-se com álcool, com drogas, ou tentar distrair a sua vida, zoneando na frente de telas de computador, ou do próprio celular, do smartphone, sei lá, né? Zapeando, como disse, ou ir mergulhando nas redes sociais, na tentativa de se esconder da pressão que você está enfrentando. E o pior de tudo, que ainda eu acho, é a automedicação. O uso abusivo do álcool e também o uso das drogas. Porque tem muita gente que ela se automedica. E grande parte está relacionado a essa situação que ela está enfrentando, de um problema muito sério de preocupação crônica que está te levando a agir dessa maneira. E a preocupação crônica também, ela pode ser um sintoma importante do TAG, ou seja, o transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, o excesso da tua preocupação que se transformou numa preocupação crônica trouxe um transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade, nós já vimos aqui que a ansiedade ela faz parte da nossa vida. O desequilíbrio da ansiedade, quando ela começa a se transformar em maléfica, você começa a ter os transtornos, que os transtornos podem vir com o pânico, os transtornos podem vir com as fobias, os transtornos podem vir com o TAG, ou seja, esse transtorno de ansiedade generalizada. E um transtorno de ansiedade comum, que envolve tensão, nervosismo e um sentimento geral de desconforto que acabam perdendo a cor da tua vida, né? Então, é exatamente esse transtorno que ele está relacionado a um pensamento muito forte de preocupação em excesso. E se você é uma pessoa que você está atormentado por preocupações e tensões exageradas, existem algumas medidas que você pode tomar para você então desativar os pensamentos ansiosos. E eu queria passar para você essas técnicas que eu preparei aqui. A preocupação crônica, para você ter uma ideia, ela é um hábito mental tóxico que pode ser quebrado. Ou seja, não faz parte de você. Em algum momento da tua trajetória de vida, ele começou a entrar para dentro da tua vida, ele começou a fazer parte da tua vida e começou a vir cada vez mais forte. E você pode treinar o teu cérebro para se manter calmo e olhar a vida através de uma perspectiva equilibrada e menos medrosa. Por que é tão difícil parar de se preocupar? E preocupação constante, ela pode custar muito caro, porque ela vai te deixar acordado à noite, ou seja, você vai ter insônia, ela vai te deixar tenso, vai te deixar nervoso, vai te deixar nervosa, e mesmo que você odeie se sentir um desastre nervoso, ainda pode ser tão difícil parar. É como ela virou um hábito, ou seja, ela virou algo que você aprendeu, você começou a agir conforme isso, ou seja, é um hábito aprendido, mas é um hábito que você pode quebrar, é um hábito que você pode arrancar da tua vida, né? E para a maioria das preocupações crônicas, os pensamentos ansiosos são alimentados pelas crenças negativas e, por incrível que pareça, até pelas crenças positivas de que você se preocupa. E aí a gente já sabe que a crença negativa ela tem uma base, ela tem uma origem, ela está vindo lá das profundezas do teu interior, da tua mente, uma mente machucada, uma mente maltratada, uma mente arrebentada, que por anos ela sofreu uma programação mental destrutiva e consequentemente ela faz você ter a preocupação crônica em excesso, e essa preocupação crônica está te causando ansiedade, está te causando depressão, está te causando insônia, dor no estômago, dores musculares, uma série de coisas, a lista que eu citei agorinha. Vamos falar um pouquinho então das crenças negativas agora. Você pode acreditar que sua preocupação constante é prejudicial e que vai deixá-lo louco ou afetar a sua saúde física. Então você pode começar a olhar para ela e acreditar, nossa, eu tenho tanta preocupação na vida que eu acredito que essa preocupação vai me enlouquecer, vai me deixar doente. Ou você pode se preocupar com a possibilidade de você perder o total controle sobre a sua preocupação. Ou seja, se eu não me preocupar, eu vou ter problemas com a preocupação.
Coisa de doido, né? Parece, né? Mas é assim que acontece com a gente. E isso vai fazer com que ela assuma, então, o controle e nunca pare. Então, eu posso ficar preocupado com ela, que ela pode me maltratar, me machucar e me adoecer. Ao mesmo tempo, eu posso ficar preocupado com a preocupação. E aí eu potencializo uma outra coisa, que ela vai ficar mais forte dentro de mim e ela não para. E quando a gente olha para isso, embora as crenças negativas que têm uma raiz e têm uma origem, então vamos imaginar que uma pessoa plantou em você que você nunca seria ninguém, que você seria um fracasso, que você fracassaria nos seus relacionamentos amorosos, que você teria a mão podre para dinheiro, você nunca ia conseguir enriquecer, e você tenta lutar com isso e você fica tão preocupado com esse tipo de crença que virou uma identidade dentro de você, que você acaba adoecendo com ela, o excesso dela. Ao contrário, é a mesma coisa. Se eu parar de me preocupar nisso que um dia plantaram dentro de mim, significa que vai acontecer exatamente o que falaram que iria acontecer. E olha que coisa terrível, e as duas coisas acabam adoecendo você. E tanto a crença negativa como agora a crença positiva, ela pode prejudicar então a sua preocupação. De que forma? Olha aqui, ó. Você pode acreditar que a sua preocupação te ajuda a evitar as coisas ruins e evita problemas e te prepara para... você pode acreditar que ela pode evitar coisas ruins, evitando problemas e preparando você para piores cenários ou situações, né? Talvez você diga para você mesmo, se eu continuar se preocupando com esse problema por tempo suficiente, eu serei capaz de descobrir como resolver esse problema. Então eu gasto muito tempo se preocupando com o meu problema, acreditando que eu vou conseguir resolver o problema. Então eu estou usando agora a força positiva, ou seja, uma crença positiva para resolver a minha preocupação. Talvez você diga isso para você então, ou talvez você esteja convencido de que se preocupar é uma coisa responsável a ser feita, ou a única maneira de garantir que você não negligencia alguma coisa na tua vida. Então, você olha pelo lado positivo da preocupação e você acredita é a única maneira de eu enfrentar o problema, de eu resolver o problema, eu me manter me preocupando. E é difícil quebrar o hábito da preocupação se você acredita que a sua preocupação ela serve como um propósito positivo. Se você está acreditando que essa coisa chamada preocupação crônica, ela tem um resultado positivo ou um propósito positivo, fica difícil quebrar o hábito. Porque você está acreditando. É a mesma coisa quando você traz para você como identidade a crença do passado, quando você traz como identidade para você a ansiedade, a depressão, e você diz, eu sou depressivo, eu sou depressiva, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Você está trazendo a crença para você que gera identidade. Quando gera identidade dentro de você, fica muito mais difícil você se libertar desse tipo de problema. A mesma coisa é a preocupação. Quando eu estou olhando para ela e acreditando que ela agora ela tem um propósito positivo, aí lascou, não é verdade? Aí é difícil você se livrar dela. E como que a gente para de se preocupar? Será que existem algumas técnicas que você pode desenvolver na sua mente que pode te ajudar a parar de se preocupar cronicamente falando? Sim, existe. E o que a gente pode fazer? São algumas técnicas que eu queria passar para você. Uma delas é criar um período chamado período de preocupação. Ele é bem semelhante à técnica que eu passei agora de manhã, ou hoje de manhã, né, para pessoal que tem ansiedade, que é você escolher um horário para você ter os teus pensamentos negativos. E por incrível que pareça, funciona, porque você comanda a tua mente em direção daquele horário. E se você quer parar de se preocupar de forma crônica, é você escolher um horário. Então você pode escolher o horário da preocupação, o período da preocupação, né? Você pode então escolher um determinado dia, né, ou todos os dias, e um determinado horário. Você pode escolher aí na sala de estar, você pode escolher, sei lá, na cozinha, pode escolher no banheiro, pode escolher algum canto da sua casa que seja o teu lugar da preocupação, e você escolhe um horário, tipo, sei lá, 17 horas até 17h20, a hora da preocupação. E com antecedência suficiente para que você não fique ansioso antes de dormir. Então, umas 5, 6, 7 horas antes de você dormir, você faz esse negócio. Então, durante o período de preocupação, você pode até se preocupar com o que vem na sua mente, né? Alguma outra coisa qualquer. Mas, no entanto, você tem agora uma zona livre de preocupações crônicas.
Então, quando elas começam a aparecer para a tua vida, e você sabe que é crônica, porque crônica é aquilo que vai e vem e está constantemente te maltratando. E aí, grande parte deles não tem como resolver, então, esse tipo de preocupação. Então, você coloca um horário ela. E aí você, quando vier para cima de você, você fala assim, agora não é hora, agora não é hora, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, agora não é hora, agora não é hora. 5 horas é o teu horário. Aí a tendência de esse pensamento, quando você está colocando outra coisa, você enfraquece ele. Pode ser que venha forte às 17 horas, ou pode ser até que nem venha. Então é um controle de comando que você está dando para a tua mente. E aí sim, você criou o período agora que você vai ter a preocupação, você então agora anota essas suas preocupações. Se um pensamento ou uma preocupação ansiosa surgir em sua mente durante o dia, faça uma breve anotação e continue o dia. Então, você pegou o caderninho, né? E aí você tá lá no teu dia a dia, no trabalho, em casa, seja lá onde for, e veio a preocupação, você escreve. Que é aquela coisa ruim da preocupação crônica. Isso está vindo e voltando direto e não tem como resolver essa encrenca aqui. E você anota e fala, bola para frente, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Mas você anotou e continuou andando o dia. Lembre-se que você terá tempo para pensar sobre isso mais tarde. Então você fala para você, 5 da tarde é o horário de pensar sobre isso. Então não há necessidade de você se preocupar com isso agora. Além disso, anotar os seus pensamentos em um bloco, ou em seu telefone, ou em seu computador, é um trabalho muito mais difícil do que simplesmente pensar neles. Então é mais provável que as suas preocupações percam o poder delas. Porque se ela fica no campo da mente, ela tem um poder incrível para te destruir. Porque ela fica te maltratando. Lembra daquele negócio da caneta? Ela fica assim em você. E se você dá lado para ela, para esse tipo de pensamento, ele te maltrata, ele te castiga, ele te machuca. Agora, se você vem assim e fala assim, calma aí, eu vou anotar o que você está falando aí. E aí você vai ligar o computador, ou vai abrir aí o smartphone, o seu telefone, o seu celular. Você vai pegar um papel e uma caneta para ainda anotar esse negócio. Você começa a enfraquecer esse tipo de pensamento. E é mais provável que se percam esses tipos de pensamentos crônicos que estão vindo constantemente na tua vida. Aí o que você faz? Chegou lá o tal do horário, então você examina a sua lista de preocupações durante o período da preocupação, mesmo que ele não venha. Lá durante o dia, esses são tipos de pensamentos ansiosos, negativos, que todo dia você tem. Se você está tendo esse tipo de pensamento, é isso que eu estou te falando. Você anota no papel, 5 da tarde, mesmo que eles não venham, você para e fala, bom, durante o dia, minha mente, você falou sobre isso. Eu queria pensar sobre esse negócio. Puxa vida, esse negócio. Aí você começa a pensar e refletir sobre isso daqui, mas no horário da preocupação. Deu 5h20, eu estou dando um exemplo, né? Você pode escolher o horário que você quiser. Você falou, acabou o nosso horário e agora é só amanhã. Se os pensamentos que você anotou ainda te incomodam, deixe se preocupar com eles naquele período que você especificou, que é 15, 20 minutos. Ao examinar as suas preocupações dessa maneira, muitas vezes você achará mais fácil desenvolver uma perspectiva mais equilibrada, e se as suas preocupações não parecerem mais importantes, basta você reduzir o período de preocupação e aproveitar o resto do dia. Então você tinha dado lá 20 minutos, você vai diminuir para 15, você vai diminuir para 10 minutos. E você começa a diminuir ele. Então assim, essa é uma técnica incrível, parece complicada, parece desafiadora, mas lembre de uma coisa importante, por muitos anos aqui foi terra de ninguém. Por muitos anos você permitiu que a tua mente andasse abandonada, cheio de capim, cheio de entulho, cheio de caco de telha, e agora chegou o período da tua vida que você começa a reassumir o controle da sua mente. E quando você toma a decisão de reassumir o controle da sua mente, começa a limpar, fazer faxina mesmo, parece desafiador. Está cheio de fio desencapado no meio da água, dando curto-circuito, e agora você está reassumindo. Então é um desafio, mas com o passar dos tempos você vai ver que fica bom. E como que você faz isso? É igual eu falei na live de manhã, você diz, não quero pensar em nada, não quero pensar em nada, não quero pensar em nada, não quero pensar em nada. E agora não é hora, e você anota. Porque você manda aqui. Então, se o pensamento está se levantando, se o pensamento está começando a te machucar, quem é que manda nesse negócio aí? Isso aí é a casa da mãe Joana? Não, é a sua mente. Então, que o teu pensamento negativo te respeite. Você é dono da mente. Então, fica quietinho. E aí, o que você faz? E aí, gente, o seguinte, você então agora chega na segunda parte da técnica, ou melhor, a outra técnica que agora...
a segunda técnica, né? Porque essa primeira técnica de você escrever e ter o horário dos pensamentos, você criou o horário do período de preocupação, você anotou as preocupações se elas apareceram durante o dia e chegou de tarde, você examina a sua lista de preocupações. E se elas não estão tão fortes, você diminui o tempo para o próximo dia. Agora sim, a dica número 2 para a questão de pensamentos crônicos é desafiar os teus pensamentos. Você precisa desafiar os teus pensamentos. Desafie. Se você é uma pessoa que sofre de ansiedade ou se você tem preocupação crônica, é provável que você olhe o mundo de maneiras que o façam mais ameaçador do que realmente ele é. Por exemplo, você pode superestimar a possibilidade de as coisas darem errado. Você tem crenças autolimitantes dentro de você e você começa a pensar, meu Deus do céu, isso está potencializando as coisas ruins na minha vida. Então tem uma super inflaciona, você inflaciona, você supervaloriza um tipo de sentimento ou pensamento que não necessariamente ele representa que ele realmente vai acontecer. E aí, quando você tem ansiedade ou quando você tem preocupação crônica, é exatamente o que você faz. E você pode então pular imediatamente para os piores cenários ou tratar todos os teus pensamentos ansiosos como se fossem fatos. Olha aí, a das Dores aqui no Instagram, ela falou assim, ó, hoje eu fiz isso e deu certo, parabéns, né, da live de manhã, né? É incrível, pode ser desafiador no começo, mas se você começa a fazer, os teus pensamentos eles acabam fugindo, e é incrível isso. E faça isso, viu, Paulinho? Vai te ajudar bastante, viu? Aí aqui, ó, quando você acaba tendo essa capacidade de você pular imediatamente para os piores cenários ou tratar todos os pensamentos ansiosos como se eles fossem fatos, como se eles fossem verdadeiros, você também pode desacreditar na sua própria capacidade de enfrentar os problemas da vida. Desde que você... E aí o que vai acontecer? Você vai acabar desmoronando. Ao primeiro sinal dos problemas, você vai desmoronar, porque você está potencializando os teus pensamentos negativos. Você está se autodepredando, você está se autodestruindo, você está dando uma supervalorização para algo que está mentindo dentro de você. São pensamentos que estão vindo lá do fundo, das profundezas do seu inconsciente, ou seja, do aterro sanitário, e estão vindo para te amedrontar. Estão tendo força para amedrontar você. E aí, se você permite que tudo que está vindo na tua mente seja realmente algo como se fosse um fato, amigo, você está encrencado. Você vai ter sérios problemas psicossomáticos. E aí, quando você olha para isso, esses tipos de pensamentos, eles são conhecidos como distorções cognitivas. O que é uma distorção cognitiva? Ou o que elas incluem, né? O que faz parte desse pacote? Eu trouxe uma lista para você. Tenta ver aqui se você se identifica agora. Tem o tipo de pensamento do tudo ou nada. Esse é um pensamento incrível. É tudo ou nada. Ou seja, a pessoa começa a olhar para as coisas em categorias como se fosse preto e branco, sem meio termo. Se tudo não estiver perfeito, eu sou um fracasso total. Então ele ou ela tem esse tipo de pensamento. Tudo ou nada. É preto no branco. E se não for assim, eu sou uma falha. Eu sou um fracasso total. E esse é um pensamento autodestrutivo, que tem um poder terrível de destruir você, porque em tudo na tua vida ele vai te acompanhar, no relacionamento, na sua saúde emocional, nos seus negócios. Esse pensamento preto e branco vai ser um pensamento que tem muita força e ele é autodestrutivo. Um outro tipo de pensamento agora, ele se chama supergeneralização. Ou seja, a partir de uma única experiência que a pessoa tem, que é uma experiência negativa, ela espera que ele se mantenha assim para sempre. Ou seja, eu não fui contratado para esse trabalho. Eu nunca vou conseguir um emprego. Levei um fora dessa menina que eu queria namorar. Nunca vou conseguir uma namorada. O meu marido me traiu e foi embora com uma outra mulher. Sempre serei traído, então é melhor ficar sozinha, porque se eu arrumar alguém, sempre um homem vai querer me trair. Você está conseguindo entender o que é supergeneralização? É totalmente que desvaloriza você, é totalmente depreciativo, é totalmente autodestrutivo esse tipo de pensamento. Olha um outro aqui agora. A pessoa ela acaba focando nos negativos enquanto filtra aspectos positivos.
Perceber que a única coisa que deu errado, em vez de todas as coisas que deram certo. Aí o que acontece? Aí ela olha para a vida e ela pode ter um monte de coisas boas que acontecem com ela e ela faz o quê? Ela acaba se autodepredando, ou seja, por uma única coisa errada que aconteceu, o dia pode ter sido uma maravilha, o dia pode ter sido fantástico, uma única coisinha, ela então foca naquilo que é negativo e esquece aquilo que é bom. Um exemplo, né? Eu errei a última pergunta do teste. Eu sou um idiota. Eu sou um burro. Ou seja, ela fez um teste, sei lá, vamos imaginar de 10 perguntas, ela acertou 9, mas ela erra em uma. E essa uma talvez era simples e ela não prestou atenção e ela errou. Consequentemente, ela é idiota. Você consegue entender esse tipo de pensamento? Isso é terrível na vida de uma pessoa. É um fracasso total e vai trazer grandes problemas emocionais para a sua saúde. E o outro aqui agora, a pessoa acaba apresentando razões pelas quais eventos positivos não contam. Então ela tem esse tipo de pensamento. Ah, eu me saí bem na apresentação, mas isso foi apenas sorte. A minha sogra falou que o bolo ficou muito gostoso, mas ela está sendo gentil. Aí eu fiz determinada coisa e a pessoa falou para mim que ficou sensacional. Não, mas só está tentando me agradar. Eu fiz aí um prato diferente de comida e todo mundo elogiou e disse: nossa, tá gostoso demais, tá muito saboroso. Só estão querendo me agradar. Então é o tipo de pessoa que ela apresenta razões, ela sempre tem uma desculpa e ela elimina aquilo que é positivo da vida colocando aquilo que é negativo. São pessoas reativas, ou seja, pessoas que reagem a um elogio, a um carinho, a uma palavra e ela reage. Tá querendo alguma coisa em troca. E nem sempre é isso, não é verdade? Olha o outro tipo de pensamento, que é um pensamento recorrente, totalmente autodestrutivo dentro das pessoas. Ela é um pouquinho diferente do outro, mas é assim, ó, é o tipo de pensamento e o tipo de pessoa que ela faz interpretações negativas sem uma evidência real. Ou seja, ela age como um leitor de mente. Então, se uma pessoa está vindo do outro lado da rua e ela levanta a mão e cumprimenta a pessoa e a pessoa não responde o cumprimento dela, ela diz assim: mas é um egoísta, é um orgulhoso, não me cumprimentou, me viu e não me cumprimentou, e ela sai revoltada e ela fala para os outros, e aquilo fica martirizando ela. E ela não tem uma evidência real de que realmente aquela pessoa viu ela. Essa pessoa pode estar mergulhada em um monte de problemas e essa pessoa nem percebeu que ela estava lá do outro lado da rua. E ela funciona assim como um leitor de mente, ou seja, posso dizer que ela me odeia secretamente. Ou um adivinho, né? Eu apenas sei que algo terrível vai acontecer. É esse tipo de pensamento que ela tem. Ela me odeia secretamente. Essa pessoa aqui me odeia. Ou apenas eu sei que algo terrível vai acontecer. Um outro grupo agora de pessoas, e às vezes a mesma pessoa, né? Mas ela tem pensamentos sempre esperando o pior cenário. O pior cenário na sua vida vai acontecer. O pior cenário possível vai acontecer. Ou seja, se ela está andando de avião e o piloto lá dentro diz: senhoras e senhores passageiros, estamos entrando em uma área de turbulência. Por favor, mantenham os cintos afivelados, porque nós vamos ter aí uns solavancos. Quando essa pessoa ouve isso, ela sempre imagina o pior cenário: o avião vai cair. Você já imaginou isso? O avião vai cair. E ela entra em choque quando ela leva sempre para o pior cenário. Ou seja, um exemplo assim mais fácil talvez de você entender: alguém chega para você e diz assim: nós precisamos ter uma conversa. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, acabou. Ele está com uma doença, ele vai pedir separação, ela vai pedir separação, o que eu fiz de errado? Sempre imagina o pior cenário, mesmo que a pessoa chegue e diga assim: vamos bater um papo aí, eu preciso conversar. Um outro tipo agora de pensamento, que é um pensamento crônico e ele é uma preocupação crônica e muito perigosa, é você acreditar que a maneira como você se sente reflete a realidade. Isso é terrível, né? Eu me sinto tão idiota, todo mundo deve estar rindo de mim. Então, se eu tivesse esse tipo de pensamento, é como se eu tivesse aqui sentado, aqui gravando essa live, transmitindo para você, e sei lá, alguém desse uma risadinha de qualquer outra coisa que surgiu, de algo lá atrás que eu falei, sei lá.
e eu já poderia pensar, nossa, eu me sinto um idiota, todo mundo tá rindo de mim, todo mundo tá falando mal de mim, eu começo a me olhar, entende? Eu começo a olhar para minha roupa, e se a pessoa tá lá em público, ele começa a se cheirar para ver se ela tá fedida, se ela tá com algum problema, e ela tá exatamente acreditando que a maneira que ela está se sentindo reflete a realidade dela. E não está refletindo a realidade dela. Isso aí é um julgamento que ela está tendo do próprio pensamento dela. Uma outra situação agora, de um tipo de pessoa que ela segura-se em uma lista estrita do que deve ou não. E ela começa então, ela faz uma lista dela, né? Uma lista negativa sobre ela. E ela então ela começa a se espancar, ela começa a se maltratar, ela começa a se machucar se ela quebrar um dos itens desta lista. E aí ela vai para um tipo de pensamento mais ou menos assim, ó, eu nunca deveria ter tentado iniciar uma conversa com ela. Eu sou um tremendo de um idiota. Porque de repente na conversa que foi ter com ela algo faltou. Vamos imaginar assim, eu estou fazendo a live com você. E já aconteceu um dia de estar fazendo uma live e o Facebook cortou a nossa live, eu fiquei só no Instagram. E se eu tivesse esse tipo de coisa, ou seja, eu me preparei para fazer a live, era para fazer nos 3 lugares, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e aí o que foi que aconteceu? A live desapareceu. E eu fiquei meio que desconcertado na hora, porque eu tentei entrar de novo no Facebook e não dava, mas eu toquei o barco, eu terminei no Instagram mesmo. Mas se eu tivesse esse tipo de coisa, ou seja, falhou, eu poderia estar me espancando e me martirizando, não vou fazer mais, não deu certo, não funcionou. E aí? Ou quando eu comecei a fazer a primeira live, ou seja, a primeira live que eu fiz, eu acho que não apareceu ninguém, mas eu fiz igual, com a mesma energia, vibrante, com a mesma maneira que eu faço até hoje. E se eu tivesse essa dificuldade, eu teria sérios problemas, não é verdade? Uma outra coisa aqui agora é o tipo de pessoa que ela se rotula. Olha, e o rótulo é um dos grandes causadores de problemas emocionais que a gente tem. Porque a pessoa rotula nela mesma os erros e as deficiências percebidas. E aí ela começa a se mutilar, ela começa a dizer, eu sou uma falha, eu sou sem graça, eu mereço ficar sozinha, eu nasci para sofrer, minha mão é podre para os relacionamentos, eu nunca vou ganhar dinheiro. Você começou a entender os rótulos que ela começa a colocar sobre ela? Eu nunca vou ser feliz, eu vou morrer com ansiedade, vou morrer com depressão. Ela começa a rotular a situação dela, ou seja, ela coloca um rótulo nela. O Uriel aí disse, né, e alguns me chamam carinhosamente de professor, e na realidade eu também sou professor, viu? Mas aí as pessoas acabam se rotulando. Ele disse que eu sou capaz de governar a minha mente, mas eu não acredito. Eu nasci assim e vou morrer assim. Tem pessoas que se rotulam, é tão forte isso, aquelas pessoas que são pessoas que têm muita raiva, né? São muito brabas, ou bravas, como alguns dizem, as duas formas pode falar. E essas pessoas, então, elas se rotulam. Eu nasci assim e vou morrer assim. Ou diz assim, eu sou alemão, rapaz, isso é por isso que eu tenho sangue quente. Ele se rotula. E ele toma para ele esse tipo de coisa. E aí é um problema seríssimo, né? Porque o rótulo, ele é incrível. E ele é complicado, né? Então aqui, ó, esse é um tipo, né? Agora veja o outro agora. Assumindo a responsabilidade por coisas que estão fora do seu controle. Existem coisas que você controla e existem coisas que você não controla, não é verdade? Mas uma pessoa que tem esse tipo de coisa, ele se pune, ele sofre com esse tipo de pensamento, com esse tipo de preocupação recorrente, essa preocupação crônica, porque tudo é minha culpa. É culpa que o meu filho sofreu um acidente, se eu não tivesse deixado ele sair, andar de bicicleta, ele não tinha se machucado. É minha culpa de eu não ter avisado ela para não sair dirigindo na chuva. É minha culpa porque eu chamei essa pessoa para vir na minha casa e ela escorregou e quebrou a perna. E tudo que acontece à sua volta, ela começa a se culpar, ela começa a se torturar pelas coisas que acontecem. Aí, ela, por exemplo, um casamento terminou e ela se culpa porque eu deveria ter tido um pouco mais de calma. A pessoa foi infiel, ou seja, a pessoa acabou cometendo infidelidade. E a pessoa se culpa dizendo assim, puxa, eu deveria ter tratado ela melhor. Talvez ela não teria procurado outro homem. Ou ao contrário, deveria ter tratado, entende? Ela começa a trazer para a sua vida a culpa de tudo que acontece. E aí é um problema sério. E aí é uma preocupação crônica.
E como então que a gente desafia esse tipo de pensamento? Durante o período da preocupação, você precisa desafiar os seus pensamentos negativos, perguntando para você. E talvez você não consiga anotar tudo aqui, mas depois volte à live, anote e pratique esse tipo de exercício. Como que você desafia pensamento? Se você é ansioso, se você é depressivo, ou se você tem qualquer tipo de doença psicossomática, dores emocionais que geram pensamentos negativos, a técnica que você usa é a técnica de desafiar. Os pensamentos negativos de qualquer área da tua vida, eles vão querer machucar você e vão querer espremer você para que você não reaja. Mas você já entendeu que você tem que ter técnica de enfrentamento e você precisa enfrentar. Se você ficar assim, mais você vai apanhar. Você garoto aí que está assistindo a live, ou até você menina, lembra daquela garota da escola lá, aquela meninona forte, robusta, aquele menino robusto que diz assim, vou te pegar na saída, rapaz, vou te torturar, eu vou te arrebentar. Lembra desse tipo de gente? E quanto mais medo você tinha dessa pessoa, mais corridão você levava. Ou até um soco lá você levava. E era o que acontecia. Por quê? Porque você nunca desafiava. Só que eu entendo, você vai dizer assim, mas Uriel, mesmo assim é meio complicado. Porque existem pensamentos negativos que são muito maiores do que eu, são muito mais fortes do que eu. E aí eu já te contei uma história no passado, e me permita contar de novo, e eu sou um contador de história, viu? Eu acho que eu puxei meu pai, porque meu pai era um contador de história incrível, rapaz. Saudade do meu pai, viu? Faz 7 anos que tá dormindo, né? Mas tá dormindo, não tá sofrendo, né? Porque esse mundo aqui não é fácil, né? E eu lembro, eu te contei uma história, eu estudava na 5ª A, tinha, sei lá, acho que uns 40 alunos nessa turma, eu era um dos menorzinhos, né? E tinha um grupo que começou a estudar lá na escola, que era um grupo que eles tinham 18 anos, cara. E eu tava na 5ª série, imagine, 5ª série, quantos anos você tem? Devia ter o quê? 10 aninhos, 9 aninhos? E a gente foi pra lá e tinha uns caras lá, bombadão, que tinham 18 anos, que vieram de um instituto e eles eram meio que, como se fosse uma FEBEM assim da vida, e eles vieram estudar lá. Então tinha um ônibus que trazia eles. Mas eles andavam lá arrebentando tudo e todos, eles machucavam os menores, eles roubavam dinheiro do lanche. E quantas vezes levaram meu dinheiro? E se não entregasse o dinheiro, apanhava, você levava soco. Mas muitas vezes simplesmente você tinha que andar de cabeça baixa, você não tinha que encarar eles, você não tinha que olhar. Se você olhasse, eles vinham para cima de você, eles te batiam, eles corriam atrás da gente na saída, eles roubavam o nosso dinheiro, eles pegavam os nossos materiais e jogavam no chão, simplesmente para ser o terror. E tinha o mais forte deles, que tinha um apelido de índio lá, um morenão musculoso, forte, baixinho que era uma coisa, rapaz, mas era muito forte, tinha uns 18, 19 anos. Ele era o cacique da turma mesmo, né? Porque o apelido era índio, eu não era índio ele necessariamente, mas apelidaram de índio. Ele andava na frente daquela galera, aquele monte de gente aí passando, derrubando material, empurrando, beliscando os menorzinhos. Quanto beliscão eu levei? Tapa, soco e xingando, palavras verbais muito fortes. E aí, junto com a ameaça, se vocês contarem para um professor ou para alguém, já sabe, nós vamos matar vocês. Agora você imagine uma criança de 9, 10, 11 aninhos, com um cara de 18 anos, um louco, era um monstro, é igual o pensamento negativo. E aí eu não dava o dinheiro, entregava o dinheiro, apanhava. Um dia eu não aguentava mais isso. E tinha assim um corredor gigante, sabe? E a minha sala era acho que a penúltima lá no final. Então todo mundo saía para nossa sala sair, ficava aquela muvuca no meio do corredor. E aí não tinha escapatória, porque os caras saíam destruindo todo mundo que estava na frente. Então a gente tentava escapar, mas não tinha jeito. E eu lembro que numa tarde, eu estudava à tarde, eu saí caminhando pelo meio do corredor. E um baita de um camarada gigante, ele me catou pelo pescoço, me levantou na parede e me socou na parede. Bateu umas 3 vezes na parede e me segurando assim com a mão, ele estava com a mão esquerda que me bateu e com a mão direita me deu um soco no estômago. E me soltou lá de cima e eu caí literalmente no chão. E quando eu saí dali, eu saí muito mal, segurando o choro, mas com dor, e eu saí, eu não queria ver ninguém. E eu cheguei num determinado lugar, que era uma escada, e eu desci e sentei na escada, abaixei a cabeça e fiquei chorando. Só que, num determinado momento, eu escutei uma voz que dizia assim, Uriel, o que aconteceu? E Uriel sou eu, era meu nome. E eu olhei assim, quando eu enxerguei, era o meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho, musculoso, forte, militar,
Eu não queria falar para ele, porque ele ia querer entrar na escola e dar naqueles caras lá. E ele falou, o que que foi? Eu falei, não, nada não, eu só tô com dor de estômago. Não, o que que foi? Conta para mim o que que foi, Uriel. Pode confiar. E aí eu contei pro meu irmão mais velho. E quando eu contei, você já vai entender porque que eu tô te contando essa história. Quando eu contei pro meu irmão mais velho, ele falou, deixa comigo. Entrou na escola e chegou lá e falou, quem que é o cara que te bateu? Ele falou, foi aquele ali. Ah, interessante. Quem é o cara que manda aqui? Aí eu falei, aquele baixinho lá, mais musculoso. Era maior do que eu, né? Mas era baixinho, perto do meu irmão. Ele é o cara que manda? É, ele é o chefe aqui. Aí ele chegou e falou, vem cá, posso conversar com você? Ele falou, claro que pode. Pegou aquele camarada, pela mão esquerda, levantou lá em cima e não bateu nele, só segurou no alto e falou assim, escute o que eu vou te falar, porque eu vou te falar uma única vez. A partir de hoje você vai proteger todos os pequenos daqui, as meninas e os meninos. Qualquer um aqui, se cair, eu vou bater em você. Se algum deles estiver comendo no recreio e morder a língua, eu vou bater em você. E assustou ele. E ele falou coisas assim pra ele. Ele não falou besteira, não falou nada, só falou isso. A partir de hoje, se você não proteger... Olha bem pra minha cara, ele disse. Se alguma criança que reclamar, eu vou bater em você. Se alguma criança estiver correndo, brincando, chutando bola e cair, eu vou bater em você. E aí... A partir daquele dia, o índio saía no corredor andando assim, e toda aquela garotada de 10 aninhos, 11 aninhos andando atrás dele. Mas não para bater ou machucar os outros, mas protegidos por ele. O meu irmão mais velho salvou a minha vida. Por que eu te contei essa história? Quando os pensamentos negativos eles são muito fortes dentro de você, você tem medo de enfrentar, mas você precisa enfrentar usando técnicas. Técnicas que vão desafiar. E uma técnica incrível para você utilizar é exatamente a técnica que você faz perguntas para você mesmo, perguntas para o teu cérebro. Você desafia os teus pensamentos negativos. E que tipo de pergunta você faz? Qual a evidência de que esse pensamento que está vindo na minha mente ele é verdadeiro? Isso não é verdade. Entendeu? Você começa a questionar. Isso não é verdade. Qual a evidência que você me dá que isso é verdadeiro? Segunda pergunta aqui agora. Existe uma maneira mais positiva e realista de encarar essa situação? Você já está pegando, né? Está convulsionando dentro de você. Existe alguma coisa que eu posso fazer diferente para enfrentar isso? A outra pergunta aqui agora. Qual é a probabilidade de que o que eu tenho medo realmente vai acontecer? Ou seja, está um inferno de medo, eu estou com medo. Qual a probabilidade que isso seja verdadeiro, que vai acontecer? Se a probabilidade ela for baixa, porque você está, lembra, fazendo o exercício, anotando... Se a probabilidade for baixa, quais são os resultados mais prováveis de que isso vai acontecer? Só que assim, ó, você não deixa para ter uma crise de tópico de ansiedade ou depressiva, para daí você fazer o exercício. Você faz no dia a dia, porque os teus pensamentos começam fraquinhos, não é assim? Aí eles vão aumentando, virando um monstro. Então começou a perceber, já vai perguntando. Outra coisa aqui agora, o pensamento é útil para mim? Realmente me valoriza ou está me depreciando? Se está me jogando o lado negativo da coisa, porque não presta. Como que essa preocupação com isso vai me ajudar ou vai me machucar? Então você desafia ele fazendo perguntas. Outra pergunta que é incrível e libertadora. O que eu diria um amigo meu se tivesse esse tipo de pensamento? Se tivesse esse tipo de preocupação? O que eu falaria para um amigo meu? Aí você tenta encontrar uma resposta para ajudar um amigo seu e esse amigo é você. Por quê, gente? Porque a preocupação, ela acaba se concentrando com o futuro. No que pode acontecer e no que você fará a respeito. Ou no passado, né? Principalmente pessoas que têm depressão. Começa a repetir as coisas que você disse ou que você fez. Começa a repetir coisas lá do teu passado. A prática que eu estou te falando é uma prática secular da atenção plena que te ajuda você a se libertar de suas preocupações, trazendo você de volta para o presente, ou seja, te fortalecendo. Então o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer e observar as suas preocupações, não tente ignorá-las, porque isso é um perigo. E em vez disso, você só observa na perspectiva como se você fosse uma pessoa de fora, você não reage, você não julga, você não tem julgamento sobre esse tipo de pensamento negativo, sobre essa preocupação, você só observa e você anota. A segunda coisa que você faz é deixar as suas preocupações irem, então você observa e está olhando para elas e você não tenta controlar esse tipo de pensamento ansioso que está surgindo e eles logo vão passar, você só observa e você anota. E é mais ou menos assim como nuvens, né?
nuvens que estão no céu muito carregadas e elas vão se dissipando, elas vão saindo de você. E aí uma outra coisa que você precisa fazer urgentemente é você se manter focado no presente, o aqui e agora. Preste atenção na maneira como o seu corpo está se sentindo, o ritmo da sua respiração, as suas emoções, como elas estão indo e voltando, os tipos de pensamentos que estão passando pela tua mente, ou seja, você só está observando. Se você se sentir preso a um tipo de pensamento em particular, volte novamente para a sua atenção para o momento presente. Ou seja, isso faz parte da minha realidade? Isso contribui com alguma coisa ou piora meu estado emocional? Então te traz de volta para o presente. Se há algo lá do passado e depressivo, traz de volta para o presente. Você não tem o controle, lembra disso? Você não consegue consertar o que passou. E por mais dolorido que foi, por mais trauma que possa existir, você não tem o controle de resolver isso. E aí o que você faz? Repita constantemente, né? E diariamente, então, as coisas que você aprendeu aqui hoje. Isso aí vai começar a mudar a sua história. E uma das coisas boas que você pode fazer é a técnica de respiração. É você então se concentrar na técnica de respiração e você encontrar um lugar tranquilo, que pode ser o sofá, pode ser uma cadeira, pode ser realmente deitado. E você começa a perceber, você vai fechar os olhos, você vai puxar o ar pelo nariz, permitindo então que o ar caia na parte inferior da sua barriga, ou seja, você vai perceber que o seu diafragma está baixando, é como se você fosse encher um balão, né? É a respiração que a gente chama pela barriga. Então você está puxando o ar, enchendo a sua barriga. E aí você se concentra de como que teu abdômen ele expande e você então expira pela boca. Você vai soltando pela boca lentamente. Quando você está num quadro muito forte de depressão e ansiedade, não respire profundamente rápido. Porque a crise de pânico, por exemplo, é uma respiração muito rápida. Então, vai piorar a tua ansiedade. Você precisa respirar profundamente, mas com calma. Puxa o ar, enchendo o seu pulmão e solte lentamente, ó. Consegue entender isso? Puxa e solta. Mas prestando atenção na sua respiração, como é que está se comportando o seu corpo. E se a tua mente ela começar a divagar, retorne o foco na respiração. E quando você respira, você pode dizer, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Ou você pode dizer assim, o meu passado não me governa. Se você tem depressão, o meu passado não me pertence. Passado é passado, o que importa agora é o presente. E se eu fiz algo, se é algo que você fez errado no passado, eu me perdoo e me aceito completamente. Você fala para você, eu me aceito e perdoo completamente. Eu vou ensinar técnicas para você no GPS a partir do dia 2 de julho, que é tirar com a mão, gente. É fantástico mesmo. Tente meditar dessa forma 3 ou 4 vezes por semana, durante 10 minutos, né? E você vai ver que isso vai acabar te ajudando grandemente nessa tua caminhada. E uma coisa muito importante que você precisa lembrar a cada dia é que você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que você imagina. Você é um ser incrível. E uma das coisas muito importantes que você precisa entender, querido amigo e querida amiga, que você não é o causador da tua dor emocional. Mas como não, Uriel? Eu fiz coisas erradas no passado que eu me arrependo. Ok? Se você se arrepende, um dos princípios de cura para a dor emocional de algo que você fez errado no passado é você se perdoar. É você se amar. É você olhar para você e dizer assim, eu estava simplesmente crescendo. E quem é que não comete erros nessa vida? Aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Não foi isso que Cristo disse? Todos nós temos pecados. Todos nós temos erros. Todos nós temos falhas. A situação que você está hoje vivendo, ela é um reflexo de algo que foi plantado dentro de você. Ainda bem que existe a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro de plástico. Você pode moldar o teu cérebro da maneira como você quer que ele se comporte e seja. Mas é um passo de cada vez. Por favor, não se cobre. É um dia de cada vez, uma sementinha de cada vez. É você preparando a terra, é você adubando a terra, é você regando a terra. E você que tem vindo toda noite, ou para as nossas lives, ou tem vindo de manhã e à noite, ou só tem vindo de manhã, ou só à noite, não importa. Mas você está todo dia se alimentando. Você está alimentando a tua mente de alguém que acredita em você, alguém que está dizendo que você é capaz, que você é especial, e que isso que está fazendo parte da tua vida como estado emocional agora,
agora, ou seja, ansiedade, depressão, dor emocional, não te pertence. Não é a sua identidade, não representa o que você significa. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é um ser incrível, você é um ser especial, você é uma pessoa maravilhosa. Mas você está atrás de uma mente que ela está convulsionando, de uma mente toda maltratada, machucada por anos da sua existência, por traumas e bloqueios emocionais que vieram para dentro de você, feridas emocionais, pancadas que você levou, pessoas que te traíram, pessoas que te maltrataram, pessoas que você confiou e você se abriu e o que você falou virou fofoca, virou conversa, pessoas que não respeitaram as tuas emoções, vampiros e parasitas emocionais que vivem ao nosso lado, pessoas que drenam, que tiram a tua felicidade, que tiram a tua alegria, que tiram a sua saúde ou tiraram por anos. E aqui virou terra de ninguém, traumatizado, machucado. E aí o seu corpo, ou seja, a sua mente começou a gerar situações para acordar você, e dentre elas a ansiedade, que é um estado febril, dizendo para você: eu não suporto mais, ou te levou para uma depressão, porque você estava enraizado no passado, de coisas que você fez ou coisas que te fizeram, e você ficou sofrendo pelo passado, e você ficou voltando para o passado, as cobranças do passado, as coisas do passado, e o passado roubou o teu presente. E a ansiedade, que é o excesso de futuro, está roubando o teu presente. E ao roubar o teu presente, você não tem presente. Passado não existe mais. Se o passado rouba o teu presente, você não tem presente. Se você permitiu que o futuro roube o teu presente, você não tem presente e não vai ter futuro. Se você quer ser feliz e ter saúde emocional, faça as pazes com o passado. O passado não me pertence. E se fui eu que fiz algo de errado no passado, eu me perdoo e me aceito profundamente. E se foi coisas que fizeram, até quando você vai carregar esse cadáver nas tuas costas? Tira, meu amigo. Bate em retirada. Enterra essa coisa da tua vida. E se a ansiedade que está roubando o teu presente, ou seja, está te jogando para o futuro, está na hora de você se concentrar no presente e você resolver o que precisa ser resolvido para você ter um futuro brilhante. E eu acredito que você vai chegar lá. Com as técnicas que eu tenho ensinado, um passo de cada vez, uma sementinha sendo plantada, você chegará lá. Se essa live fez sentido para você, compartilhe. Alguém aí fora está precisando ouvir o que você ouviu. No final de tudo, hoje eu vou deixar uma foto com essa camiseta. E eu quero te pedir que você então escreva qual foi o seu aprendizado na live de hoje. Essa foto fica só no Facebook, gente. Então não está no YouTube nem no Instagram. Mas você pode ir no Facebook e escrever. É muito importante o comentário seu. Lembre-se de uma coisa muito importante. Você é um ser maravilhoso, um ser incrível, e eu acredito na sua transformação. Depende de você, aplicando um passo de cada vez, não desistindo, continuando firme na caminhada, você vai ser feliz e vai ter saúde emocional. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Fique firme. Não esqueça que é um dia de cada vez, um passo de cada vez. E lembre de algo muito importante. Você é amigo que tem ansiedade, você é amigo ou amiga que tem depressão. Vai ter batalhas que você vai perder, mas não é o fim. Porque a guerra, a gente só perde quando é tocado o apito final. E o apito final é quando a gente deixar de viver nessa terra. E enquanto você viver e a vida é bela, não desista de você. Lute essas batalhas. Algumas você perderá, mas outras você vencerá. O que importa é não perder a guerra. O que importa é chegar lá no final firme e forte. E eu confio em você, eu acredito em você, na sua capacidade de gerenciar as suas emoções, e conte comigo. Se precisar, se a coisa estiver pegando, me procure no direct, eu terei o maior prazer de ajudar você. Pode ser que às vezes demore um pouquinho devido aos compromissos e a quantidade de pessoas que eu atendo, mas eu responderei. Eu acredito que até hoje eu respondi todos. Se precisar, estou aqui, pode contar comigo. Eu sou o seu irmão mais velho, tá bom? Um grande abraço, um beijão no coração, fiquem com Deus, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro nessa caminhada da vida saudável, nessa caminhada de se encontrar com o teu verdadeiro eu e trazer tudo de bom para a tua vida, porque eu acredito que você é capaz e que você pode ter o controle e reassumir o controle da terra de ninguém e escriturar essa terra, porque você já é o dono dela e você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Um grande abraço,
fique na paz, fique com Deus e até amanhã no nosso próximo encontro. Fez sentido para você? Compartilhe. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, pessoal do Facebook, fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau, povo do YouTube, um grande abraço para vocês.